pessoa que não está na mesma direção, na mesma diretriz espiritual, cujo apetite não seja Deus, não seja as coisas de Deus, né? E aí nós precisamos tomar muito cuidado quem nós escolhemos como parceiros de oração. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então veja, amados, que Jesus, mais uma vez em oração, e os seus discípulos, então, pediram para que Jesus ali lhe ensinasse a orar. Nós percebemos em Mateus, no capítulo 14, do versículos 22 até o 25, a passagem que Jesus, após ter operado a primeira multiplicação dos pães, ele compeliu os seus discípulos a embarcar, a entrar na embarcação e passar adiante dele para o outro lado. E após ter despedido as multidões, claro, um dia muito atarefado, e Jesus ali com os apóstolos, a palavra diz que só homens tinha 5.000, mas ainda que as crianças e as mulheres não eram contadas, nós podemos imaginar que ali naquela multidão havia aproximadamente umas 18.000 pessoas, né? E ali Jesus deu uma estratégia: sentem na relva, peçam para que as pessoas sentem na relva e faça grupo aí de 50 em 50, de 100 em 100, para que possam ser alimentadas, para que seja ordenada a distribuição. E ali, depois da multiplicação dos pães, aquele garoto ali com 5 pães, 2 peixes, e Jesus começou a repartir, começou a dar aos discípulos e eles alimentaram. Eu fico imaginando que foi uma tarde bastante atarefada, bastante laboriosa, bastante trabalhosa. E depois de tudo isso, eu fico imaginando que os apóstolos até pensaram: agora nós vamos descansar, vamos para casa. Mas Jesus falou assim: não, agora vocês embarquem aí, entrem dentro do barco, passem adiante, que eu vou subir para orar e daqui a pouco eu volto, Só que esse daqui a pouco de Jesus, ele demorou no monte, das 18 horas às 3 horas da manhã. Então Jesus orou aproximadamente 9 horas. De maneira que a sua aplicação diante do Pai resultou em que ele voltou caminhando sobre as águas. Os próprios discípulos, os apóstolos, pensaram estar vendo um fantasma, Mas Jesus acalmou eles, dizendo: não sou eu, sou o Mestre, E assim entendemos que, se nós seguirmos realmente os exemplos do Mestre, naturalmente vamos caminhar sobre o mar de dificuldades, amigos. Não há nenhuma dificuldade que não esteja embaixo dos nossos pés, mas é necessário ter uma vida de oração, e oração com qualidade, conforme nos relata em Tiago, capítulo 5, no versículo 17, temos a revelação de que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, Elias não era um super-homem, não era um superstar, não, era um homem comum, como eu, como você, Um homem frágil, um homem que tinha deficiências, tinha debilidades, tinha lutas, tinha as suas pressões, as suas deficiências, as suas limitações. Mas veja, o que está ressaltando é que ele orou com instância, ou seja, orou com qualidade, com firmeza de propósito, orou com alvo, para que não chovesse sobre a terra. Foi isso que ele orou, foi isso que ele pediu. E diz a palavra que por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus ouve a oração, Deus opera. E aí novamente observamos um homem que estava ali, diante de Deus, com toda a dedicação, de maneira, amados, que a ordem é a oração.
Os céus esperam pela ordem da terra. É isso que acontece. No Salmo 115, versículo 16, a palavra do Senhor nos revela que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, Deus não opera absolutamente nada na terra. E Deus também não deixa de fazer absolutamente nada se não for através da oração. Então Deus limita a sua atuação em nós através da oração. Então nós que nos colocamos diante do Senhor e clamamos, e até para recebermos a bênção, precisamos concordar, dizendo amém, sim, assim seja. Os grandes avivamentos, eles só aconteceram por resultado da oração do povo de Deus. Então, se alguém não se coloca para orar, Deus não opera. O caso de Daniel, por exemplo, na Babilônia, no capítulo 10, nós percebemos a partir do versículo 1, que está escrito até o versículo 3, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então perceba que houve uma atitude. Daniel se dispôs a estar na presença de Deus, a estar jejuando, a estar orando para que o avivamento acontecesse, para que a resposta divina se manifestasse ali naquela situação, naquela circunstância. Tanto é que chega no versículo 13, de Daniel capítulo 10, ele declara: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amados, nós percebemos aqui que quando nós nos colocamos em oração, Deus move os céus, Deus move a terra, Deus move todo o seu exército celestial para atender a nossa oração. Agora, é claro que nesse caso específico, um príncipe, o principado do reino da Pérsia, ofereceu resistência ao clamor de Daniel e ofereceu resistência por 21 dias. Então Daniel continuou orando, e muitas vezes nós somos vencidos pela nossa fraqueza, pelo nosso achismo, pelo nosso questionamento, e não perseveramos em oração. Mas veja, quando Daniel estava orando, enquanto estava perseverando, Deus providenciou. E nesse caso específico, Deus mandou o próprio Miguel, o único arcanjo citado na Bíblia. Arcanjo, ou seja, chefe de anjo. Miguel é o arcanjo, é o chefe de todos os exércitos celestiais. Então tome cuidado quando você começa a orar: Deus manda Miguel. Não é assim, manda Miguel. Como que Miguel não tivesse outra coisa que fazer. Ele está disponível para... Deus, ele tem na sua infinita graça e misericórdia, ele tem projetos, tem propósito ao nosso favor, mas necessariamente não vai mandar Miguel. Não é porque você está pedindo para Deus mandar Miguel que Deus vai mandar Miguel. Arcanjo Miguel, autoridade celestial, autoridade de todos os anjos celestiais, o líder. Você acha que Deus vai mandar? Ele pode até mandar quando envolve uma estratégia como essa, por exemplo. Aqui envolvia um principado de um país, de uma nação da Pérsia. Depois de 21 dias que Daniel estava na presença de Deus, orando. Um caso específico, pontual. Então, é claro, depois nós vamos estar falando mais sobre anjos, sobre arcanjo, querubins, serafins, E aí nós vamos ver qual que é o papel e o propósito que Deus estabelece sobre cada uma dessas categorias, Mas eu só estou aqui fazendo esse comentário para elucidar e trazer um entendimento de que devemos orar com sabedoria e que devemos orar com entendimento, com conhecimento da palavra. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2,
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O próprio Jesus, agora dentro da estratégia de enfrentar o próprio Satanás. Veja, Jesus enfrentando Satanás. Então Jesus entrou em jejum de 40 dias, cheio do Espírito. Veja, amados, Jesus sempre esteve cheio do Espírito. Ele sempre está cheio do Espírito. Ele sempre está preparado. Ele está sempre na condição de vitória. Então, mesmo assim, ele jejuou, nada comeu. Pai, muito obrigado pela tua revelação. Em nome de Jesus te agradeço.